Fala aí pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Hoje a gente vai continuar com a nossa segunda parte da aula de ligamentos do joelho, em que a gente vai abordar aí os ligamentos colaterais, tá? Então nessa aula de hoje eu quero falar com vocês aí a anatomia dos ligamentos colaterais, quero discutir aí depois da anatomia o diagnóstico das lesões dos ligamentos colaterais. Vamos aprender também os pitfalls destes ligamentos e aí no final a gente vai fazer um encerramento com um resumo dos pontos mais importantes da aula dessa semana e da semana passada. Começando aí, pessoal, pelo ligamento colateral medial, a gente sabe que o ligamento colateral medial, na verdade, ele é um complexo ligamentar, né? Assim como a gente vai discutir já já do colateral lateral, que também é um complexo ligamentar, o colateral medial, ele tem lá duas porções, tá? A porção superficial e a porção, né, aqui ó, demonstrada na figura pela o azul claro, né? E a porção profunda, demonstrada pela figura aqui em rosa, compõe o ligamento colateral medial. Tá? E entre as porções superficiais e profunda, a gente tem um pouquinho de tecido conjuntivo e uma bursa que a gente tem que conhecer. Tá? É a bursa própria do ligamento colateral medial. Ela separa e divide as duas porções do colateral medial. Tá? Para que serve o colateral medial, pessoal? O colateral medial ele é um estabilizador do estresse em valgo do joelho, ou seja, ele evita que o joelho, né, a articulação do joelho, abra em seu aspecto medial. Tá? É para isso que ele serve. E traumas que cursam com estresse em valgo do joelho vão fazer com que as fibras do colateral medial sejam estressadas e potencialmente aí sofram uma ruptura. Tá? Então vejam lá, pessoal, como é que ocorre a lesão do ligamento colateral medial. Então vão ser eminentemente traumas que cursam com esse mecanismo aqui, ó, né? Tá vendo? Então uma tentativa, um trauma que produza a abertura da pinça do joelho, tá? Em seu aspecto medial, vejam lá, né? Aqui está ocorrendo um trauma que está fazendo com que o joelho abra, né, no aspecto medial da articulação, e isso leva a um estresse máximo do colateral medial aqui, produzindo graus variados de ruptura, como a gente está vendo aqui. Tá? Então vejam lá, como que a gente vai enxergar o ligamento colateral medial normalmente nos exames de ressonância magnética? Muito importante, pessoal, como eu falei inúmeras vezes na aula passada, vou salientar aqui de novo, que é fundamental a gente conhecer isso aqui, ó, o que é normal. Tá? Então o ligamento colateral medial no plano coronal, ele vai ser um longo, um grande ligamento que tem origem lá no côndilo femoral medial e vai se inserir lá embaixo, lá na tíbia, próximo da inserção dos tendões da patancerina, tá? Então, no plano colateral, no plano coronal, geralmente eu consigo enxergar o colateral medial em um corte só, já que ele tem uma orientação praticamente paralela ao plano de corte coronal, tá? E aí, quando eu lanço mão do plano axial, é isso que eu vou enxergar, ele tendo origem ali junto do epicôndilo femoral medial, né? E aí ele seguindo mais cranialmente, a gente sempre vai vendo ele ali próximo da interlinha articular no aspecto medial. E olhem que interessante essa figura aqui, pessoal, ela demonstra para a gente a presença da porção profunda e da porção superficial do colateral medial, e entre elas, observem vocês aí esse sinal intermediário, que é aquele tecido conjuntivo que eu falei que existe, e a bursa. A bursa também está aqui nesse sinalzinho intermediário, e ela vai persistir com esse sinal intermediário desde que ela esteja fechada, desde que ela esteja normal, né? A partir do momento que ela se torna patológica, aí ela fica com um sinal de líquido, apresentando então distensão, e a gente vai chamar isso de bursite do ligamento colateral medial. Tá? Aqui num corte mais craniano, mais caudal, que a gente já tinha visto anteriormente, né? Então esse é o colateral medial aí em sua anatomia normal nos planos coronal e axial. Tá? Antes da gente discutir mais a fundo as lesões do colateral medial, eu quero apresentar para vocês o complexo ligamentar lateral, ou seja, o complexo ligamentar, o ligamento colateral lateral e os seus
associados ali no canto posterolateral, para que a gente possa discutir as lesões desses ligamentos em conjunto, já que elas vão seguir o mesmo raciocínio e a mesma classificação, tá? Então, primeiramente, vamos apresentar e conhecer o complexo ligamentar lateral ou posterolateral, tá? Então tá lá, começando aí pelo ligamento colateral lateral, e a gente vai entender, como eu falei aí, que na verdade é um complexo ligamentar lateral ou posterolateral, tá? Quando a gente começa a estudar essa anatomia, pessoal, a gente vê artigos em que a gente tem inúmeras estruturas que compõem o canto posterolateral do joelho. Isso causa um certo desespero, uma certa ansiedade de falar, primeiro, eu não consigo guardar todas as estruturas que compõem o canto posterolateral, e segundo, eu não consigo ver a maior parte delas. Elas me parecem virtuais aí, né, entre aspas, nos exames de ressonância magnética. Então, calma, vamos lá, eu vou ensinar aqui, discutir com vocês o que a gente consegue ver na prática e o que a gente deve ativamente pesquisar na prática aí para escrever lá no nosso laudo que as estruturas tendíneas e ligamentares do canto posterolateral estão íntegras, tá? Então, pessoal, ó, passando lá para o complexo ligamentar lateral, ele é também conhecido como canto posterolateral, né? E o que eu tenho? Ele é composto, né, por estruturas tendíneas e ligamentares, e o que eu devo procurar ativamente no meu exame de ressonância quando eu estiver falando em estruturas do canto posterolateral? Então é isso aqui, pessoal. Eu preciso procurar ativamente o ligamento colateral lateral e garantir que ele esteja ok, que ele esteja íntegro, para eu dizer que as estruturas do canto posterolateral estejam íntegras. Eu devo procurar também o tendão poplíteo e o tendão do bíceps femoral. Então, pessoal, vejam lá, eu estou simplificando a nossa vida aqui ao dizer que a gente precisa caçar essas três estruturas no exame de ressonância magnética para dizer que o canto posterolateral está normal e assinar embaixo dizendo isso, tá? Então, primeira, ligamento colateral lateral, segunda, tendão poplíteo, terceira, tendão do bíceps, tá? Então, sempre garanta que essas estruturas estejam íntegras e normais para escrever lá no seu laudo que as estruturas do canto posterolateral estejam íntegras, tá? Para que o complexo ligamentar posterolateral funciona? Ele faz o papel contrário do colateral medial. Então, ele serve para estabilizar o joelho para estresses em varo, tá? Além disso, pessoal, lembram lá na aula passada, na semana passada, que a gente falou que as lesões do cruzado posterior, elas são isoladas na menor parte dos casos, ou seja, lesões do ligamento cruzado posterior geralmente ocorrem associadas a outras lesões, tá? Então calma, não confunda, a gente está falando essa semana de ligamento colateral lateral e ligamento colateral medial, mas eu estou recuperando um assunto que a gente falou na aula passada de cruzados, em que eu falei que o ligamento cruzado posterior dificilmente se lesa sozinho. Vocês estão lembrados disso? Tá. A associação principal de lesões do cruzado posterior se dá exatamente com lesões do canto posterolateral. Então, guardem aí na cabeça de vocês, lesões do cruzado posterior usualmente ocorrem associadas a outras lesões. Quais lesões são as mais comumente associadas? As lesões do canto posterolateral, tá? Então, pessoal, como eu disse aí, canto posterolateral usualmente se associa com lesões do ligamento cruzado posterior e eventualmente até com lesão do ligamento cruzado anterior. Não costumam ocorrer isoladamente as lesões, tanto do canto posterolateral quanto do ligamento cruzado posterior, tá? Essa é a mensagem a ser levada para casa aí, tá? Existe um problema, pessoal, especificamente do canto posterolateral, que ele é uma zona razoavelmente invisível para o ortopedista ao exame físico. Vejam lá o que eu quero dizer com isso. Um bom ortopedista, diante de um paciente que consiga ser examinado, eu quero dizer o seguinte, um paciente que o joelho está não tanto edemaciado, não tão bloqueado pela dor de um trauma agudo, né? Se já tiver numa fase subaguda do trauma, um bom ortopedista consegue, com o exame físico dele, ter uma boa noção se existe lesão de meniscos, se existe lesão de ligamento cruzado anterior e até se existe lesão do ligamento cruzado posterior. Porém, um bom ortopedista ele vai ter um pouco de dificuldade de achar, de identificar lesões do canto posterolateral ao exame físico. E é isso que eu quero dizer que, portanto, é um diagnóstico clínico desafiador. Portanto, a nossa função como médicos da imagem, como radiologistas,
é identificar essas lesões nos exames de imagem e sugerir, relatar isso nos nossos relatórios, já que isso vai, na maior parte das vezes, mudar a conduta do nosso colega ortopedista. O que eu quero dizer com isso? Uma lesão isolada do ligamento cruzado anterior é passível de tratamento de uma maneira. Uma lesão do ligamento cruzado anterior associada a lesões do canto posterolateral muda completamente o jeito como o nosso colega ortopedista vai abordar esse paciente. E é fundamental que ele saiba disso antes de planejar o tratamento para o paciente, tá? Então, com isso eu quero contextualizar vocês e saber para que vocês saibam a importância da gente aprender a identificar lesões do canto posterolateral, tá bom, pessoal? Tá. Quais são os mecanismos de trauma que causam lesões do canto posterolateral? E se vocês, são esses dois aqui, ó, vejam lá. O primeiro é uma hiperextensão do joelho, veja essa figurinha aqui, de um artigo razoavelmente antigo, mas bastante elucidativa, mostra um trauma num jogo de futebol, em que vai ocorrer uma hiperextensão desse joelho. Primeiro mecanismo de trauma do canto posterolateral, hiperextensão. Segundo mecanismo de trauma do canto posterolateral, o que é? É um golpe direto em um joelho, é um golpe direto na tíbia em um joelho semifletido. Se vocês lembrarem bem, pessoal, esses são exatamente os mesmos mecanismos de trauma que causam lesões do ligamento cruzado posterior. Então, a gente acabou de entender por que essas lesões acontecem em associação, porque o mecanismo de trauma que produz elas é exatamente o mesmo, tá? Na aula passada eu apresentei para vocês mecanismo de hiperextensão e de golpe direto numa tíbia, num joelho semifletido. A única diferença era que eram figuras diferentes dessas, tá? Mas os mecanismos são os mesmos e a gente deve conhecer isso, tá? Então, pessoal, agora, depois que a gente já entendeu a importância do canto posterolateral e os mecanismos de lesão dele, a gente tem que conhecer como ele é normalmente aí na vida prática, tá? Nos exames de ressonância magnética. Então vejam lá, pessoal, o canto posterolateral ele é composto aí principalmente pelo ligamento colateral lateral, o tendão poplíteo e o tendão do bíceps. Então aqui, ó, nessa imagem no plano coronal, eu estou vendo o ligamento colateral lateral em sua porção proximal e enxergo ele até quase na sua porção distal. Eu não estou enxergando ele aqui na sua porção distal porque ele é um ligamento oblíquo, né? Ele é um ligamento que usualmente eu não consigo identificar ele em um corte só da ressonância magnética, diferente do ligamento colateral medial, tá? Aqui, ó, pessoal, do ladinho, profundamente ao ligamento colateral lateral, eu tenho o tendão poplíteo, né? E o tendão poplíteo ele vai se inserir nesse reparo ósseo aqui que existe no côndilo femoral lateral, que é o hiato poplíteo, tá? Então essa incisura aqui é chamada de hiato poplíteo, tá? Vejam o corte imediatamente seguinte a esse aqui, em que eu estou vendo sim a inserção do ligamento colateral lateral já lá junto da cabeça da fíbula, né? Já que ele se insere na fíbula. E no plano axial, pessoal, eu consigo identificar as estruturas do canto posterolateral, assim como no plano coronal. Então estou vendo aqui o ligamento colateral lateral perto de sua origem no côndilo femoral. Estou vendo esse cara aqui, que é o tendão distal do bíceps, né, do bíceps femoral. Aqui o aqui o tendão poplíteo. E aqui, pessoal, essa figura é extremamente importante para a gente entender uma relação que existe na inserção distal do canto posterolateral, que existe muita variação anatômica nessa região. Então eu posso ver um tendão poplíteo que se funde um tendão do bíceps que se funde com o ligamento colateral lateral. Eu posso ver um ligamento colateral lateral que, ao invés de se inserir na cabeça da fíbula, faz uma curva e se insere na tíbia. Eu posso ver um tendão distal do bíceps que faz uma curva e, ao invés de se inserir na cabeça da fíbula, que é o habitual, ele se insere na tíbia. Então a mensagem é: existe muita variação anatômica no canto posterolateral e em sua inserção distal próximo da cabeça da fíbula. Tome cuidado ao querer dar uma lesão nessa região e preste atenção para ver se não é simplesmente uma variação anatômica. Como é que eu diferencio basicamente uma variação anatômica de uma lesão? Usualmente as variações anatômicas acontecem sem padrão de edema associado e sem borramento de partes moles ao redor, tá? Essas são as melhores dicas aí que a gente pode ter para pensar em lesão versus variação anatômica, que é muito comum
na porção distal do canto posterolateral. Pessoal, depois que a gente apresentou a anatomia do colateral medial e do complexo ligamentar lateral, aí sim a gente pode falar das lesões. A classificação dessas lesões ela é basicamente a mesma para os dois complexos ligamentares. Então, por isso que eu apresentei ambos para depois discutir as lesões. Então, vejam lá. Eu posso genericamente, ou a classificação mais comum e mais aceita e mais utilizada tanto por nós radiologistas quanto pelos colegas ortopedistas é essa classificação aqui que inclui 3 graus. Né? O primeiro grau é conhecido como estiramento ou também chamado de lesão grau 1, que inclui basicamente edema periligamentar. Então vai ser um ligamento completamente normal do ponto de vista de espessura e de intensidade sinal, mas com edema periligamentar. Certo. Esse é o grau 1. O grau 2 ele vai ser um grau, uma parte da classificação bem ampla, que vai incluir uma boa parte das alterações que a gente vai encontrar no dia a dia. Tá? E o que ele vai incluir? Ele vai incluir os achados do grau 1, que é basicamente o edema periligamentar, associado a qualquer um destes ou associação de algum desses itens que eu vou falar a seguir. Primeiro, espessamento ligamentar, alteração de sinal do ligamento, focos de afilamento e ou focos de descontinuidade parcial. Então, percebam vocês, pessoal, que a lesão grau 2, a lesão parcial, ela é uma grande bacia, uma grande container que vai incluir uma vasta gama de alterações ligamentares, desde um discreto espessamento até focos de descontinuidade parcial. Tá? Ok. Qual o próximo grau que eu tenho à disposição para utilizar no dia a dia? O próximo grau que eu tenho à disposição é a lesão completa, a lesão grau 3, tá? Que vai ser basicamente a descontinuidade completa de um ligamento em que eu vejo nitidamente um coto ligamentar aqui, outro coto ligamentar aqui e um hiato entre esses cotos. Tá? Isso é o que eu vou utilizar, o grau 3. Qualquer outra coisa diferente de um coto nitidamente separado do outro, eu vou chamar de grau 2, tá, pessoal? Então essa é a importância do grau 2. Ele basicamente vai incluir, como eu disse, uma boa parte das alterações que a gente vai flagrar aí no nosso dia a dia, tá? Como eu disse aí, ó, resumindo, o grau 3 é a descontinuidade completa. Associada, né, usualmente associada aos achados do grau 1 e grau 2, tá bom? E pessoal, qual é a importância dessa classificação? Ela é uma classificação tanto diagnóstica quanto prognóstica. Por quê? Ela basicamente, quando eu graduo uma lesão ligamentar em grau 1 ou grau 2, praticamente eu estou informando ou sugerindo que essa é uma lesão que é passível de tratamento conservador. Os ortopedistas, na maior parte das vezes, encaram e lidam com essas lesões de uma maneira conservadora, ou seja, colocam o paciente em repouso, vão deixar ele sem carga, com carga parcial por algum tempo, e eventualmente vão prescrever a utilização daqueles braces, né, daqueles cintas estabilizadoras do joelho, e eventualmente, ou na maior parte das vezes, também tratamento fisioterápico, e esses pacientes aqui, que eu graduei em grau 1 ou grau 2, eles costumam ter uma boa evolução com esse tipo de tratamento. Já as lesões do grau 3, quando eu graduo uma lesão como grau 3, praticamente eu estou selando o prognóstico desse paciente que ele vai ter que ser submetido a um tratamento conservador. As lesões grau 3, aquelas que cursam com 2 cotos ligamentares separados, elas dificilmente cicatrizam de uma maneira satisfatória sem a utilização aí de uma técnica mais agressiva de reaproximação e às vezes sutura dos cotos ligamentares, tá? É claro, é óbvio que isso aqui não é uma regra matemática, né? Então o ortopedista pode, diante de uma lesão grau 3, num paciente mais idoso ou com baixo grau de atividade, ele pode sim lançar a mão do tratamento conservador. Mas via de regra, essas coisas funcionam dessa maneira aqui. Grau 1 e grau 2, tratamento conservador, desculpem, e grau 3, tratamento cirúrgico, tá bom? Tá. Feito toda essa descrição das lesões propriamente ditas e da classificação mais utilizada, falta a gente aprender exemplos, né? Ver isso na prática, com exemplos reais aí de ressonância magnética. Então vejam aqui, pessoal, exemplos de lesão grau 1, ou seja, de estiramento, tanto do ligamento colateral medial, em que eu estou vendo um ligamento com espessura e com intensidade sinal habituais, porém
com edema periligamentar, como bem demonstrado aqui nesse corte de ressonância magnética. Vejam exemplos de estiramento de estruturas do canto posterolateral. Né? Eu tenho, de novo, um ligamento colateral lateral razoavelmente normal, porém com edema nas partes moles ao redor. Vejam que tem edema ósseo também, demonstrando que esse é um trauma mais agudo. Tá? Então, exemplos de estiramento ou de lesões grau 1 de colateral medial e de estruturas do canto posterolateral. Partindo agora, pessoal, para as lesões grau 2, as lesões parcial aqui do colateral medial. Percebam, pessoal, que o edema periligamentar continua existindo, porém nesse caso eu tenho nitidamente um ligamento com alteração de sinal e um ligamento espessado, razoavelmente heterogêneo, tá? E isso aqui, pessoal, é o típico que a gente vai interpretar como sendo uma lesão parcial, tá? Uma lesão grau 2. Então vejam como isso vai acontecer aqui no plano axial. Eu nitidamente não tenho dúvida de que esse ligamento está alterado, né? Não tem como você olhar esse ligamento e achar que ele está com a espessura e com a intensidade de sinal normal. E além disso, a gente ainda tem o edema periligamentar, certo? Vejam agora, pessoal, exemplos dessas lesões no canto posterolateral. Então eu tenho aqui um ligamento colateral lateral que tem a sua região proximal razoavelmente preservada, porém completamente alterada a anatomia dele no seu terço distal ali próximo da inserção. E lembre-se daquela dica que eu dei, que é difícil, ou que eu posso pensar numa variação anatômica do canto posterolateral, que é muito comum na sua inserção distal, porém quando eu tenho a presença de edema periligamentar, edema de partes moles, isso sugere fortemente a presença de lesão e não de uma variante anatômica. Tá? Aqui no plano axial ele não me deixa mentir, eu fico mais tranquilo até ao observar esse plano axial, de perceber que o ligamento com certeza tem alteração da espessura e da intensidade de sinal, né? Como eu vejo aqui nos dois cortes consecutivos. E passando então, pessoal, falta a gente aprender as lesões completas, né, as lesões grau 3, então vejam como isso fica muito evidente nesses exemplos práticos aqui, em que eu tenho nitidamente um coto proximal, um coto distal e um hiato, né, um hiato entre essas fibras ligamentares. A mesma coisa aqui nesse outro exemplo, os cotos podem ter qualidades diferentes, pode estar menos lesado ou mais lesado, como visto aí nesses exemplos, e o plano axial ele também vai me flagrar a presença de um hiato, né? Eu vejo aqui o coto menorzinho, né? E se eu fizer um corte exatamente aqui, talvez eu flagre um hiato melhor, né? Aqui eu fiz dois cortes axiais enfocando esse coto proximal, tá? Isso aqui é exemplos então de lesões grau 3. Vejam esse outro exemplo aqui, que ele é bem interessante, pessoal, que ele demonstra uma lesão grau 3, uma lesão completa, porém crônica. Vejam que eu não tenho mais edema ósseo, eu não tenho edema de partes moles, eu não tenho edema do subcutâneo, né? E olhem que interessante, o ligamento colateral medial sofreu uma lesão e a porção distal dele simplesmente fibrosou no menisco. Estando aqui, ó, o espaço articular praticamente aberto, né? A interlinha articular está aberta, já que o colateral medial sofreu uma lesão e ficou fibrosado aqui no corpo do menisco medial. Um caso bem interessante aí de uma lesão completa, crônica do colateral medial. Tá? Vejam um exemplo de uma lesão completa do canto posterolateral. Essa é uma lesão aguda, né, em que eu tenho bastante edema ósseo de partes moles e do subcutâneo, em que houve uma desinserção, pessoal, uma avulsão completa de estruturas do canto posterolateral ali próximo da sua inserção na cabeça da fíbula, né? O plano axial, né, então estou fazendo um corte aqui mais anterior e aqui um corte mais posterior, demonstrando o grau de desorganização das estruturas ali do canto posterolateral. E esse caso, pessoal, ele serve como um alerta para a gente sempre observar de uma maneira sistemática esse cara aqui, ó, que é o nervo fibular comum, né? A gente tem que sempre observar esse cara aqui em casos de lesão do canto posterolateral, porque pela sua proximidade com o canto posterolateral, ele usualmente é lesado e ou apresenta sinais de neuropatia reacional devido ao trauma adjacente, né? E aí isso aqui pode fazer com que o paciente curse ou evolua com pé caído, já que a gente sabe que o nervo fibular comum ele é o principal
que faz a inervação ali do compartimento anterior, da musculatura anterior da perna, e faz com que o paciente tenha tônus de flexão dorsal do pé e que, portanto, sua disfunção, o paciente pode evoluir com o pé caído. Então, em lesões graves do canto posterolateral, a gente deve sempre procurar ativamente o nervo fibular comum para ver se ele não tem sinais de neuropatia, que seriam isso aqui, espessamento e alteração do sinal do nervo fibular comum, tá? Pessoal, então, ó, vejam que nesse caso aqui, era o mesmo, né, paciente. Esse paciente, além dessas lesões importantes do canto posterolateral, vejam o que ele tinha. Na região central, né, no pivô central da articulação ali, ele tinha uma lesão importantíssima envolvendo ambos ligamentos cruzados. Vejam o cruzado anterior roto, com o coto praticamente horizontalizado aqui, e eu praticamente não enxergo fibras do ligamento cruzado posterior, inferindo aí, pessoal, lesão de 3 ligamentos importantes. Ó, esse paciente tem lesão do cruzado anterior, lesão do cruzado posterior e lesão do canto posterolateral. Toda vez que eu tenho um paciente que tem lesão de pelo menos 3 ligamentos estabilizadores do joelho, eu penso que esse paciente pode ter sido vítima de uma luxação do joelho, que é capaz de cursar com lesões importantes em pelo menos 3 ligamentos. Tá? Vimos aí então, pessoal, lesões do colateral medial, lesões do canto posterolateral. A gente tem que ver mais alguns sinais associados aí, assim como a gente viu na semana passada. O primeiro deles, pessoal, é um sinal associado a lesões do ligamento colateral medial, usualmente lesões crônicas que sofreram cicatrização, e essa cicatrização usualmente pode produzir uma ossificação heterotópica, conforme a gente vê aqui, né? E eu chamo isso, eu não, né? Mas foi descrito na literatura isso como sinal de Pellegrini-Stierle. Então essas ossificações heterotópicas junto do côndilo femoral medial, quando eu me deparar com elas, eu devo pensar que esse paciente teve uma lesão parcial crônica do ligamento colateral medial e que ela cicatrizou e formou essas ossificações aí em sua topografia. Um outro sinal que eu posso flagrar, seja nos exames de radiografia, seja nos exames de tomografia ou até mesmo na ressonância magnética, é esse sinal aqui chamado de sinal arqueado, em que eu tenho uma fratura avulsão da cabeça da fíbula. E essa fratura avulsão ela ocorre exatamente onde as estruturas do canto posterolateral se inserem. Tá? Na ressonância magnética eu posso enxergar essa fratura avulsão aqui em dois casos, em dois cortes diferentes, um no plano coronal em sequência sensível a líquido e um no plano sagital em sequência ponderada em T1, em que eu observo essa fratura avulsão da cabeça da fíbula, conhecida aí na literatura como sinal arqueado. Pessoal, alguns pitfalls aí para a gente encerrar a conversa de ligamentos, tá? O primeiro deles aí vai ser a bursite do colateral medial, né? Que a gente viu lá no comecinho dessa aula que existe lá, então essa bursa ela é de ocorrência natural, mas normalmente ela fica colabada, fechada, né? E quando ela por algum motivo se distende, a gente vai enxergar uma coleção de líquido ali separando as duas porções do ligamento colateral medial. Está aqui a bursa do ligamento colateral medial e eu vou relatar isso exatamente como dessa maneira. Então, uma bursite do colateral medial, vou relatar isso no meu laudo, tá? A gente viu semana passada aqui, eu não vou repetir toda a explicação, a gente aprendeu sobre degeneração mucoide, né? Quem não está completamente lembrando disso, pode voltar na aula da semana passada e rever essa parte. É um pitfall importante aí, agora para os ligamentos cruzados, né? E essa parte aqui também a gente já discutiu na semana passada, só relembrando que podem existir cistos gangliônicos intra e ou periligamentares, né? Que vão dar essas imagens aí que usualmente são expansivas, razoavelmente expansivas, como nesse caso aqui, e lembrando que elas podem ser causas de dor e de bloqueio articular. Tá? Elas podem acontecer em qualquer um dos grandes ligamentos estabilizadores do joelho, mas são mais comuns próximas ou adjacentes aos ligamentos cruzados. Tá? Aqui a gente viu isso semana passada, só uma revisão breve aí, en passant, do que a gente viu para os ligamentos cruzados. Pessoal, para a gente encerrar essa conversa, fechar, né, a conversa dessas duas últimas aulas aí que a gente passou discutindo os ligamentos do joelho, então quero que levem para casa sobre ligamentos do joelho. Fundamental, pessoal, conhecer a anatomia dos ligamentos em todos os planos. Então, tem que pegar um dia e ficar
diante de um exame normal do joelho, estudando como é o ligamento cruzado anterior, como é o ligamento cruzado posterior, como é o ligamento colateral medial e como é o canto posterolateral em todos os planos de imagem, tá? É fundamental que vocês tirem um dia e façam esse exercício. Isso vai facilitar a vida de vocês. Vocês vão nitidamente, na próxima vez que você se deparar com uma lesão ligamentar, ela vai saltar aos seus olhos se você tiver aquela anatomia bem cristalizada, né? O que é normal, bem cristalizado na cabeça. Segundo, não façam o erro inicial, ingênuo, né, de julgar se um ligamento está normal ou se ele está lesado baseado em um plano só de imagem. Sempre utilizem o exame de uma maneira completa, né? Não seja ansioso, não olhe um plano só e já saia julgando se o ligamento está certo ou se o ligamento está lesado. Então sempre utilize todos os cortes disponíveis, todos os planos disponíveis, e para os cruzados eu sugiro a ordem coronal, depois axial, por fim o sagital. Para os colaterais eu sugiro a ordem coronal e depois axial. Lembrando que o plano sagital para os ligamentos cruzados ele não é tão útil assim, tá? Pessoal, eu não consigo falar mais, ser mais honesto e sincero sobre isso. Tomem cuidado com lesões agudas do ligamento cruzado anterior, tá? Tomem cuidado ao graduar elas de uma maneira muito enfática, tá? Porque você pode cair do cavalo, você pode ter uma lesão que você achava que ela era completa e aquele ligamento se cicatrizar. Então, em caso de lesão aguda, muito recente, em que você tem aquela sinovite muito importante que a gente viu, principalmente na aula passada, seja mais conservador e escreva lá no seu relatório assim, ó, lesão do ligamento cruzado anterior, entre parênteses, parcial de alto grau, completa. Você pode questionar, isso não é demérito para você, tá? Você está sendo honesto e dizendo assim, ó, eu não consigo nesse momento, com esse grau de edema, graduar essa lesão, tá? Então é fundamental isso. E por fim, pessoal, lembrem-se sempre da associação entre lesões dos ligamentos cruzados e de estruturas do canto posterolateral, principalmente lesão do cruzado posterior e de estruturas do canto posterolateral, tá bom? Pessoal, eu acho que era isso que eu tinha para falar aí dos ligamentos cruzados e dos ligamentos colaterais. Então eu fico à disposição aí para dúvidas, sejam por e-mail, seja no grupo de WhatsApp ou até pessoalmente, tá bom? E é isso, um grande abraço, até a próxima.